Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano, Inova Mac, movidos pela inovação. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa Universo Mais, que começa agora. E hoje o assunto a gente vai falar sobre o relacionamento tóxico e abusivo, um assunto super pertinente nos tempos de hoje, que vem ganhando cada vez mais espaço e é necessário e importante falar. E os nossos convidados de hoje, a gente vai conversar com o psicólogo Thomas, ele que é conhecido na internet como Tom Talks, para falar sobre relacionamento tóxico e abusivo e quais sinais que a gente deve se atentar. A terapeuta sistêmica Flávia Vascon, que fala dos pilares para um relacionamento saudável e como nossa ancestralidade pode influenciar nas nossas escolhas. No quadro Apreendedorismo, a gente vai bater um papo com a empresária Bela Leirão e a facilitadora e mentora Renata Vigílio para falar sobre a energia do dar e receber. Então não saia daí que o programa está só começando. O que faz uma pessoa se manter num relacionamento tóxico e abusivo? Agora a gente vai bater um papo com o psicólogo Thomas. Vamos lá conferir. Vamos bater um papo agora com o psicólogo especialista em relacionamentos, o Thomas, ele conhecido nas redes sociais como Tom Talks. Seja muito bem-vindo, Thomas. Obrigado, Glaucia. O prazer é meu. Esse assunto é muito delicado e muito necessário a gente falar. O que de fato é um relacionamento tóxico e abusivo? Acho que primeiro a gente tem que diferenciar qual é a diferença entre relacionamento tóxico e abusivo. Geralmente, relacionamento tóxico é quando duas pessoas são abusivas dentro do relacionamento. Um relacionamento abusivo é quando uma das partes é abusiva. O que caracteriza um relacionamento abusivo? É muito difícil a gente dizer, mas eu vou te dar aqui uma dica que eu acho que é essencial. Se você se sente constantemente culpada dentro do relacionamento e constantemente confusa, isso já é um sinal. Porque o abusador ele faz você questionar a própria realidade dos fatos. Existe uma manipulação para ele distorcer os fatos. E aí você não sabe mais se você foi a causadora da confusão ou não. Então é um estado de constante culpa e confusão mental. Em relação também a ciúme, controle, disputa de poder, né? Porque acaba se tornando cada vez mais tóxico por conta disso, do controle, não é? Sim, e nesse caso, quando a outra pessoa é muito ciumenta e controladora, pode nem ser um relacionamento abusivo, mas é um relacionamento que não faz bem para uma das partes. E esse que é o ponto principal. Muitas pessoas me perguntam se estão num relacionamento abusivo, se não estão, se a outra pessoa é um narcisista, se não é. E o que eu me atento é o quão mal esse relacionamento faz para você, independente da gente ter um diagnóstico ou não. A pessoa te coloca constantemente para baixo. A sua autoestima está muito mais embaixo agora do que antes, quando vocês não se conheciam. E de que forma que a gente pode identificar isso? Quando a outra pessoa coloca a nossa autoestima para baixo. Quando a gente tem a percepção de que a gente não pode se abrir para outra pessoa. Quando a gente não consegue colocar nossas queixas para fora com medo da reação da outra pessoa. É aquela sensação de ficar pisando em cascas de ovos que todo mundo diz por aí. É justamente isso. Porque o contrário, num relacionamento saudável, você tem que ter a liberdade de você colocar suas queixas e insatisfações para fora e a outra pessoa tem que te escutar e não usar aquilo contra você. E nem você ter medo de poder colocar isso para fora. Porque se você tem medo, nada muda no relacionamento. Sim, e as pessoas sofrem muito porque de uma forma até inconsciente acabam colocando esse poder no outro, né? É importante você poder levar isso também para as pessoas e a gente ressaltar da importância do autoconhecimento. É importante, exatamente. E a gente também tem que ter referências de relacionamentos saudáveis no passado. Porque, por exemplo, se você sempre teve um relacionamento abusivo, provavelmente você não está tendo consciência do porquê você está repetindo esse padrão. Sabe? O que essas pessoas têm em comum que te atraem? Então a gente tem que ter o processo de autoconhecimento justamente para a gente quebrar esse padrão. Porque eu acredito que a gente tem a responsabilidade de sair desses relacionamentos. A gente não tem culpa
por a gente acabar entrando neles, mas a gente tem responsabilidade de, assim que a gente toma consciência de que a outra pessoa está manipulando e abusando da gente sair. E a melhor forma da gente fazer isso é a gente pedir ajuda. Sim, e o autoconhecimento, assim, é literalmente a gente olhar para dentro, a gente perceber quais são as emoções que reverberam dentro da gente, ou como isso de fato é necessário e importante, porque quando a gente coloca isso, a gente entende que o nosso limite, a gente não vai permitir que outra pessoa invada, e aí fica muito mais claro a gente notar, né? Exatamente. O que acontece muito em relacionamento abusivo é que a gente acaba perdendo o amor próprio. A gente acaba colocando e priorizando a outra pessoa. Por quê? Porque a outra pessoa faz a gente se sentir que a gente não é nada sem ela. E aí vem umas frases que o abusador geralmente fala, que é: ninguém nunca vai te amar como eu te amo. Você não vai encontrar ninguém como eu. Você não vai encontrar ninguém como eu. E isso repetido diversas vezes, você acaba acreditando nisso. E você acha que se você se separar dessa pessoa, você vai ficar sozinha para sempre. E a solidão, ela espanta muita gente, ela é assustadora. E muitas vezes a gente não tem o apoio familiar, né? Como é necessário a gente entender e trabalhar dentro da gente essa importância da gente se conhecer, porque mesmo que você não tenha um apoio, de que forma que a gente pode trabalhar isso, Thomas? Então, Glaucia, o que acontece em relacionamentos abusivos é que a outra pessoa isola a gente socialmente. Ou seja, ele começa a botar você contra a sua família, contra os seus amigos, dizendo que são interesseiros, ou que a sua relação com a sua mãe, com o seu pai, de proximidade é doentia. E aí você vai se afastando, por quê? Porque assim a outra pessoa te controla completamente. Que você não tem um olhar e opinião de pessoas que estão de fora e estão vendo aquilo que você não vê. Quer ver uma forma interessante da gente avaliar se tem alguma coisa de errado acontecendo dentro do nosso relacionamento? Quando a gente tem vergonha de contar para uma melhor amiga, para um melhor amigo, algum fato que ocorreu dentro de casa. Se você tem vergonha, significa que você já sabe que tem alguma coisa errada que está acontecendo. Sim. E muitas vezes é isso, né? Essa questão do apoio, a pessoa tem medo até de assumir para a própria sociedade que ela não está fazendo o que poderia estar, né, de atitude, de sair dessa relação, muitas vezes por uma questão também familiar, medo, insegurança, a questão financeira, são vários fatores que levam a pessoa a permanecer numa relação assim. Sim, porque a outra pessoa, qual é o objetivo do manipulador e do abusador? É fazer você ficar dependente dela ou dele. Então, por exemplo, ele pede para você parar de trabalhar, para você ficar dependente financeiramente. Quando você fica dependente financeiramente de uma pessoa, como é que você sai dessa relação sem ter onde morar, sem ter como se bancar? E não só isso, mas uma dependência emocional também. Então você acredita que sem a outra pessoa você não é ninguém. E aí você não consegue sair dessa relação justamente por causa disso. E muitas pessoas têm medo de se abrir para amigos, para familiares, porque tem medo, na verdade, disso ser interpretado como uma fraqueza, inclusive. Exato. Só que uma coisa que eu aprendi na minha prática clínica é que qualquer pessoa pode entrar num relacionamento abusivo. Não importa se você é uma pessoa super bem-sucedida, se você é uma pessoa super madura, se você é uma pessoa evoluída, se você é uma mulher super forte. Existem apresentadoras, existem pessoas famosas que entram em relacionamento abusivo, porque ninguém está blindado. É um processo gradual, onde a pessoa vai te manipulando e vai te diminuindo aos poucos. Quando você conhece uma pessoa, não tem como você dizer se ela é uma manipuladora ou não. Porque o manipulador, ele começa te tratando super bem, ele é o príncipe ou a princesa encantada, e ao longo do tempo ele vai te diminuindo sem você perceber. E é difícil, exatamente, é difícil a gente pegar o momento exato ali que se torna doentio, né? Que se torna danoso para a nossa saúde mental. E tem 3 fases o relacionamento abusivo, que é a primeira fase é do encantamento, da sedução, que a pessoa aparenta ser aquele ser perfeito, idealizado. Depois vem as pequenas alfinetadas que a pessoa dá, do tipo, você vai sair assim, mas você está muito maquiada. Só que você não percebe, porque nesse período ele ainda te elogia. E aí vem a terceira fase, que é do descarte total.
Exato. que é quando a pessoa só te trata mal. E pegando Por que esse você não vai gancho embora? do que você Diga. falou sobre a idealização, é interessante porque é justamente a gente projetar no outro é uma coisa que a gente precisa trabalhar na gente, né? Porque quando você projeta no outro, gera uma frustração muito grande, que é onde você percebe que você está num relacionamento completamente diferente do que você imaginava. E aí você não aceita, que existe um mecanismo chamado dissonância cognitiva, que é você projetou a pessoa que está na sua cabeça, quando você vê que a pessoa da sua frente não é aquela pessoa que você estava imaginando, o seu pensamento entra em conflito. E aí você aceita aquilo. Você fala, não, eu prefiro não enxergar isso. Porque eu sou culpada. Exatamente, porque você que projetou aquilo. A responsabilidade da projeção, ela foi sua, na verdade. Só que isso acontece em qualquer relacionamento, a projeção. Ela acontece quando a gente está se apaixonando por uma pessoa. E aí depois que a paixão passa, a gente passa a ver a pessoa de fato quem ela é na nossa frente. Só que não existe uma diferença ou discrepância tão grande entre a pessoa que a gente se apaixonou e a pessoa que está na nossa frente, num relacionamento saudável. Já num relacionamento abusivo, a diferença é absurda. A pessoa que a gente se apaixonou não tem nada a ver com a pessoa que de fato está ali por trás. Quais são as queixas mais comuns que aparecem para você, Thomas, falando sobre dificuldade para sair de um relacionamento? Relacionamento abusivo ou geral? De forma geral. De forma geral, o medo do desconhecido. Principalmente se você já está num relacionamento há muito tempo, é o medo de sofrer e é o medo de ficar sozinha para sempre. Por quê? O que muitas pessoas fazem em relacionamento, elas tendem a se fundir com outra pessoa. Quando elas se fundem, se anulam. Elas deixam a sua individualidade de lado, as suas vidas pessoais de lado. E aí elas depositam na outra pessoa a única fonte de prazer e felicidade. E aí quando essa pessoa pensa em terminar, qual é a associação que ela faz? De que ela vai perder a única fonte de prazer e felicidade e ela vai ficar, na verdade, deprimida. Ou seja, ela dá todo o poder para o outro, por isso que ela se sente tão perdida e sozinha, né? Exatamente, é por isso que a gente nunca pode perder a nossa individualidade num relacionamento. Não significa que você vai continuar saindo para festas e vai ignorar o elemento casal. Não tem nada a ver. Mas significa que você não vai deixar suas amigas de lado, significa que você vai sair numa quinta ou numa quarta-feira só com as suas amigas ou com os seus amigos. É manter a sua vida, não se abdicar dela para você viver somente a vida do casal. E de que forma que a gente pode trabalhar o processo de aceitação, de entender que de fato aquilo não está fazendo mais sentido para você, não está te fazendo feliz, não está te trazendo prazer, autoestima? Como que a gente trabalha esse processo de aceitação para quem não está bem? Dentro do relacionamento? Isso. Eu faço duas perguntas sempre, que é: você já tentou de tudo? E você está disposta ainda a tentar de tudo? Porque muitas vezes a outra pessoa me responde, eu não estou mais disposta. Então, só tem um caminho. A gente tem que te fortalecer para você enxergar que você é capaz de viver a sua vida sem essa pessoa. Porque quando a gente está pensando em terminar um relacionamento, a gente tem dificuldade de acreditar na nossa capacidade. Olhar para as potencialidades, né? Exatamente, porque a gente está acostumado e habituado a compartilhar nossa vida com a outra pessoa. Quando você termina, você tem que criar novos hábitos sem essa pessoa. E na maioria das vezes, as pessoas sofrem não porque perderam essa pessoa específica, e sim porque elas não estão conseguindo lidar com a ausência de uma companhia. Que a gente não está mais acostumado a ficar sozinho. Ainda mais depois de anos dentro de um relacionamento. Então existe um estranhamento muito grande. Acordar sozinha, e dormir sozinha. Mas eu sempre digo que se você está infeliz hoje, essa infelicidade ela não vai embora ao longo dos meses e anos. Muito pelo contrário, ela só se acumula. E as suas frustrações só vão piorando, só vão se acumulando. Sim. Porque para um relacionamento melhorar e vocês darem a volta por cima, precisam de duas pessoas dispostas a fazer o relacionamento dar certo. Na maioria dos casos, só uma pessoa que está disposta. É verdade. E também quando a gente faz um trabalho íntimo mesmo com a gente, né, e aprende a lidar com a nossa solitude, no autoconhecimento,
fica tão mais difícil, a gente fica tão mais exigente, né? No sentido positivo mesmo, da gente só querer quem realmente faz sentido para nós. Exatamente, isso acontece muito quando a gente termina um relacionamento e a gente volta a entrar em contato com quem a gente é. A gente volta a entrar em contato com aquela pessoa que a gente perdeu completamente no relacionamento. Muitas vezes a gente perde as nossas identidades quando a gente entra no relacionamento. Quando eu me divorciei, eu achava que eu gostava de certas coisas que quando eu fui ver, eu não gostava. Que era o gosto do casal. Não era o meu gosto pessoal. Então, quando você passa por um término, você tem que se redescobrir quem você é, do que você gosta. Sim. Porque tem tanto tempo que você não faz essa pergunta para você. É verdade. E ontem eu estava vendo sobre uma live que você falou sobre vulnerabilidade. Você acha que a gente colocar isso para o outro, para o nosso parceiro, para a nossa parceira, intensifica ainda mais a relação? Ou você acha que é uma forma da gente colocar um ponto de fragilidade nossa e dar o poder para o outro? Perfeito. Eu acho que é na vulnerabilidade que a gente se conecta. Não adianta a gente montar uma máscara de que a gente é uma pessoa super forte, no fundo a gente está sofrendo, e a gente não poder compartilhar isso com o parceiro ou com a parceira. Se a gente pegar para analisar, olha a palavra, parceria. É justamente para você compartilhar a sua força, mas também a sua vulnerabilidade. Vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza. Fraqueza é você querer esconder as suas vulnerabilidades. Compartilhar a vulnerabilidade é um ato de coragem, é um ato de você virar para outra pessoa e falar assim: eu tenho isso que me incomoda, mas eu estou trabalhando para melhorar e eu preciso que você venha comigo junto tenha paciência para eu me desenvolver. Eu falo que a fraqueza ela mostra o nosso poder de caráter, né? Quando a gente coloca de uma forma leve aquilo que nós somos seres humanos, todo mundo está aí para passar pelas mesmas situações. Mas é diferente da gente dar uma desculpa do tipo assim: eu sou assim. Você já me conhecia desde o início, eu sou assim. Sou assim, não vou mudar. E não vou mudar. Mas não vai mudar por quê? Porque é cômodo para você não mudar, né? Mas na verdade, se você assume uma fraqueza que você tem a responsabilidade de evoluir, de mudar. Você compartilhar sua vulnerabilidade não é para você se isentar da responsabilidade da mudança. Não. É para você dizer para outra pessoa algo, uma sombra sua, que você está iluminando para ela, compartilhando, mas que você está disposto a mudar pelo bem do casal, inclusive. Com certeza. Porque quando a gente assume isso, de certa forma, as nossas sombras, é porque a gente está assumindo trabalhar isso para a nossa evolução. Exatamente, senão a gente esconde. E quando a gente está num relacionamento que a gente não pode ser autêntico, a gente não tem uma plataforma de desenvolvimento. Porque relacionamento é perfeito para a gente se desenvolver. Que a gente tem a aceitação da outra pessoa, de quem a gente é. A gente pode ser autêntico e, ao mesmo tempo, dizer: eu estou no processo de evolução. Se eu sou ciumento, eu não gosto dessa palavra sou ciumento. Eu gosto de estou ciumento. Que significa que você está disposto a mudar. Porque a gente sabe, por exemplo, como o ciúme e o controle afetam um relacionamento. Exato. Isso que você falou faz todo sentido, né? Porque se a gente parar para pensar, a vida é movimento. A gente está em constante mudança e transformação. A gente querendo ou não, tá tudo se movimentando, tudo mudando. Então, o mais difícil, eu acho que para se manter uma relação é quando um tá indo para uma direção e o outro não está seguindo exatamente o mesmo destino. E aí é onde começa o conflito e as divergências de pensamentos, de sonhos, de projetos. E, Glaucia, o que mais acontece em relacionamento longo? Por quê? A gente vai seguindo e vai evoluindo, só que de vez em quando para caminhos opostos. Então a gente tem que sempre manter a comunicação com a outra pessoa para a gente se reencontrar nesse processo e nesse caminho. Porque senão cada vez mais a gente vai se distanciando. E outra coisa que tende a acontecer também é quando uma pessoa está disposta a evoluir, quando ela sabe das vulnerabilidades e das fraquezas que ela tem, e ela vai evoluindo e a outra pessoa não está disposta a evoluir, fica parada no tempo, não acompanha. E aí você tem aquela percepção de que a outra pessoa mudou. A outra pessoa não mudou. Você mudou, você evoluiu e a outra pessoa ficou parada no tempo. Qual que é a mensagem que você dá para essas pessoas, homens e mulheres que
estão num relacionamento que de certa forma já não está mais fazendo sentido, mas que às vezes busca uma palavra de incentivo, uma frase de incentivo para justamente a pessoa sair dessa inércia e buscar o caminho de transformação. Infelicidade não é uma sentença. Se você está infeliz, você tem que tomar uma atitude, porque o tempo não vai te ajudar, o tempo só vai piorar. A atitude, ela pode ser ou de você tentar melhorar o relacionamento, ou então de você terminar o relacionamento, porque a pior decisão que você pode tomar é não tomar nenhuma decisão. O tempo não perdoa, o tempo continua, né? Eu gostaria demais de te agradecer, Thomas. Obrigada pela sua participação, a sua contribuição aqui no programa, viu? Obrigado, foi um prazer. Obrigada, um beijo. É muito importante a gente se conhecer cada vez mais e se valorizar. E agora a gente vai bater um papo também com a terapeuta que vai falar um pouquinho pra gente sobre os sinais de um relacionamento saudável. Mas então fique aí que no próximo bloco a gente tem a Flávia Vascon. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta e seguimos com esse assunto tão importante que é falar sobre relacionamento tóxico e abusivo. E agora a gente vai lá no estúdio bater um papo com a Flávia Vascon. E agora a gente vai bater um papo com ela, lindíssima Flávia Vascon, ela que é terapeuta sistêmica, vai falar um pouco pra gente numa outra vertente sobre relacionamento tóxico e abusivo. Seja muito bem-vinda, Flávia. Obrigada, Gláucia. Uma felicidade estar aqui com você. Flávia, qual que é a importância da gente cuidar da nossa energia para evitar que a gente atraia esses perfis para a nossa vida? Primeiro ponto, quando se trata de relacionamento, é que relacionamento, na verdade, é uma escola, né? E ele mostra as coisas que moram dentro de nós. Mostra principalmente a nossa relação conosco, a nossa relação com o nosso sistema familiar. Então, problemas, desafios na relação de casal não são desafios, problemas na relação de casal. São questões do nosso passado que atuam na relação de casal, que atuam inconscientemente. Então, o relacionamento é uma oportunidade da gente se conhecer. Então, a maioria das pessoas acreditam que, na verdade, inconscientemente vão em busca da felicidade, né, nos relacionamentos. Quando, na verdade, o intuito maior do relacionamento é trazer crescimento, autoconhecimento, é para a gente se ver através do outro, né? Quando a gente se permite fazer uma reflexão sobre a gente, sobre a nossa vida, o autoconhecimento, ele acaba libertando a gente desse tipo de relacionamento abusivo. Sem dúvida, sem dúvida. E isso exige de nós, né? Exige que a gente se olhe, né? Que a gente esteja atento aos sentimentos que o relacionamento desperta em nós. Então, desperta a sensação de rejeição. Ou então, a gente precisa ter consciência que muitas vezes é a nossa criança que a gente está levando, a nossa criança interna, né? As faltas, vazios, traumas, dores do nosso passado que a gente está levando para a relação. Só que, em primeiro momento, a gente precisa de autoobservação, de se conhecer. A gente precisa saber o que está acontecendo dentro de nós. E, no primeiro momento, a maioria de nós chega para o relacionamento de uma forma muito imatura, né? Querendo que o outro nos dê algo, nos dê felicidade, né? Dê aquilo que muitas vezes a gente não teve lá na nossa infância. Carinho, amor, né? E óbvio que tudo isso todo mundo quer na relação de casal, mas não quando a gente leva a nossa criança, né? Vazia, com os vazios, com as dores dela. Daí a gente acaba entrando em relacionamentos, muitas vezes, como codependentes, né? E de que forma que a gente pode perceber isso e curar? O primeiro ponto é que a gente precisa estar muito consciente que existem tarefas dentro da relação, que nos convidam a olhar para a nossa origem. Existem leis que atuam na relação de casal, leis sistêmicas. E essas leis, elas são convites para que a gente possa ir para um nível mais profundo de relação. Bom, basicamente, quais são essas 3 leis que o Bert Hellinger, o criador da constelação, trouxe para nós? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Relacionamento de casal só vai dar certo quando a gente estiver apaziguado, muito consciente e apaziguado com essas 3 leis. Basicamente significa dizer que eu preciso concordar com o meu passado, aceitar. Eu estou falando em concordância porque precisa ter uma concordância da alma mesmo, de que a minha família, a minha origem, as minhas dores, os meus traumas, eles não são por acaso, eles são oportunidades de evolução, de crescimento. Eu preciso aprender a extrair força da dor. Então esse é o primeiro ponto. Aceitação. Se curvar, se render diante daquilo que foi. Quando a gente, então, olha para os nossos pais,
e aceita aquilo que veio através deles, inclusive a falta, inclusive aquilo que não pôde ser feito, isso atua em nós como força, isso nos libera. Mas quando a gente rejeita, critica, exclui os nossos pais de alguma forma, fica desejando que eles pudessem ter sido diferente, isso traz consequências na relação de casal, faz com que muitas vezes a gente vá para os relacionamentos inconscientemente buscando os nossos pais e acaba buscando pessoas que repetem exatamente aquele padrão de comportamento que a gente julgou nos nossos pais. Então meu pai traía minha mãe, eu julguei o meu pai. E aí eu vou para a vida inconscientemente buscando um parceiro parecido com o meu pai. Porque nesse nível do inconsciente, então, eu não estou indo buscar um parceiro. Estou indo buscar um pai, né? Porque não me reconciliei com ele. Não tomei aquilo que a vida dispôs para mim. Não me curvei, não me rendi, não extraí a força da dor. Então é muito importante esse sim, né? Esse sim para a nossa jornada. Quando a gente, então, exclui, a gente acaba ficando preso nessas dinâmicas, reproduzindo as histórias, as dores dos nossos pais, né? Então, a gente precisa também olhar para eles e se despedir dessas dores. Daí a gente entra na lei da hierarquia, assumir o nosso lugar de filhos, deixar os nossos pais assumirem o relacionamento deles, lidarem com as dores deles e se despedir dessa intromissão. Isso também acaba trazendo um fardo muito pesado que acaba desembocando lá na relação de casal. Relação de casal é um espelho, né, das nossas questões sistêmicas, dos nossos vínculos, principalmente lá com as nossas feridas da infância e também com os nossos pais e antepassados. A questão é que a gente, em geral, é muito inconsciente, né, Gláucia? Sim. E aí isso tudo acaba atuando para que a gente possa, então, olhar para dentro de nós, que parte minha está conectado com esse relacionamento que é desafiador para mim, né? É um processo de imersão mesmo, né? Onde a gente possa olhar para dentro o que de fato incomoda, o que dói, a ferida que dói, porque é a nossa criança interior que está ali pedindo uma transformação. Exatamente. E a base do relacionamento de casal é o equilíbrio de troca. Então a gente sabe que um relacionamento é tóxico quando não tem equilíbrio de troca, quando um faz mais, né, para o outro, se doa demais e o outro está ali só recebendo, mas não existe uma compensação equivalente, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai para o relacionamento como salvadora do outro, como salvador, dando demais, ajudando demais, fazendo demais para o outro, isso faz com que o outro inconscientemente vá embora, né? Queira ir embora, na verdade, vá embora. Essa é uma das dinâmicas, por exemplo, causa de traições, conflitos dentro da relação, é a maior delas, né? A gente sabe que um relacionamento é saudável, que é um bom amor, quando existe equilíbrio de troca. E aí não basta a gente só amar para que o relacionamento dê certo, né? A gente precisa observar que existem leis, que existem posturas que não podem ser feitas na relação de casal, porque isso pode enfraquecer ou então, né, levar o relacionamento para um próximo nível. E é óbvio que fique claro que quando a gente fala que a gente atrai isso pra gente, não é porque a gente deseja isso, claro, mas isso que a Flávia está falando em relação à forma inconsciente é porque muitas vezes a gente precisa trabalhar dentro da gente algumas questões que são necessárias para que a gente possa se desenvolver, não é isso, Flávia? Sem dúvida. E a origem está lá no nosso passado, né? Relacionamento é escola para nós, é onde a gente mais olha para o outro e é onde, na verdade, através do outro a gente mais olha para nós e começa a se dissolver, ou melhor, a dissolver os padrões, as dores que a gente carrega e muitas vezes nem sabe que carrega. É porque é na rotina, né? A gente fala que o casal ele é o maior exemplo de ser nosso espelho por conta disso, porque a gente tá ali diariamente. É diferente um amigo que não conhece a gente diariamente a fundo para ver as nossas dores e essa criança que grita ali pedindo, às vezes, por N razões, como você falou, em relação a fator de rejeição, sentimento de culpa, coisas que a gente precisa trabalhar na gente. Exatamente. Eu até falo bastante sobre compaixão, né? Quando a gente se relaciona com o outro, a nossa sombra, e quanto mais profunda é a relação, mais a nossa sombra, mais aquilo que ficou reprimido, não resolvido dentro de nós se mostra. Mas para que eu possa entrar numa relação mais profunda, mais verdadeira, eu preciso antes olhar para dentro de mim, olhar para minha sombra, reconhecer quais são as minhas maiores dores,
para eu não colocar tudo isso no colo do outro, né? Não pesar no outro. Então, a compaixão é, para mim, o requisito, o atributo mais importante, um dos mais importantes na relação de casal. Quando eu posso ter compaixão pela minha própria humanidade, eu posso também ter compaixão pela humanidade do outro, né? Olhar para o outro e reconhecer as imperfeições dele, para que o relacionamento não vire uma relação entre mãe e filho, sabe? Onde um está querendo mudar o outro por não aceitar os seus comportamentos, está querendo salvar o outro. Enfim, isso em geral faz com que o relacionamento perca força, né? E é uma das maiores dinâmicas de conflito dentro da relação de casal. E claro que um relacionamento tóxico e abusivo, ele gera um grande desconforto, mas o que faz, o que permanece a pessoa ali relutando e criando esperanças de algum momento diferente ou falta de coragem para ela tomar uma decisão? Em geral, Gláucia, o que está por trás ou melhor, são as lealdades inconscientes. Um movimento interno da nossa criança que quer pertencer ao nosso sistema familiar. Então é como se se existisse um lado dentro de nós que não se permite ir além dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. Então, se os nossos pais sofreram no relacionamento, se os nossos avós, se os nossos bisavós sofreram, um lado nosso, em geral, não se permite ir além, por amor a eles. E para romper com isso, a gente precisa, então, olhar para esse passado cheio de dor, né? Aceitar que houve muita dor e assumir a força que vem dessas experiências, honrar os nossos pais e os nossos antepassados. E muitas vezes a gente precisa dizer aqui dentro de nós, porque é um movimento interno, né? Vocês já passaram mais difícil, sofreram muito, se sacrificaram, mas agora eu assumo a história de vocês como bênção, eu vou fazer um pouquinho diferente. Então, nesse nível do inconsciente, muitas vezes, a gente não tem a permissão para ser feliz nos relacionamentos, porque os nossos pais não foram, os nossos avós não foram, ou então por conta de uma reprodução inconsciente das dores e traumas da criança. Então, a gente fica inconscientemente reproduzindo as dores da nossa infância na relação de casal. E conscientemente, muitas vezes também para não decepcionar a família, pela questão da sociedade também. Sim, a culpa, né? Sim. Eu até brinco, não quer colocar o seu na reta, né? E assumir o desconforto de fazer o que precisa ser feito porque não quer desagradar. Não quer ser mal visto, mal vista. E o mundo dos adultos é o mundo dos culpados, né? Daqueles que assumem o preço de melhorar a própria vida. E isso, com certeza, traz desconforto, traz culpa, traz sensação de rejeição, de solidão, porque muitas vezes as pessoas não vão compreender a decisão que você toma. Mas é a criança dentro de nós, é a consciência infantil dentro de nós que espera a validação, que quer agradar, né? Então a gente precisa observar muito, principalmente dentro do relacionamento, que existe uma consciência infantil dentro de nós e que essa consciência infantil, ela atua. Quanto mais eu for consciente dessa consciência, menos ela vai atuar nesse sentido de trazer consequências negativas para a minha vida, porque aqui é da minha criança, então deixa eu fazer uma nova escolha. Mas se eu tiver muito no piloto automático, sem consciência das forças que me habitam, das vozes, dos sentimentos que me habitam, em geral, a gente acaba fazendo escolhas muito inconscientes na hora de se relacionar, né? Sim, e de certa forma, se a gente não trabalha isso na gente, acaba que tudo se repete. Você pode até trocar esse relacionamento, mas você vai continuar atraindo outras pessoas, seja profissionalmente, seja na amizade, enfim, em algum âmbito da tua vida acaba atraindo para trabalhar isso em você. É um convite para a vida te dar um chacoalhão ali para despertar, né? Sim, e a repetição dentro da sistêmica, ela está muito relacionada com as exclusões. Então, por exemplo, se eu excluir a minha mãe julgando, criticando, desejando que minha mãe pudesse ter sido ou feito diferente, em geral, nesse nível do inconsciente, a gente acaba repetindo aquilo que a gente julgou. Então, aquilo que eu nego, retorna. Eu até brinco, né? Então, se você negou algo, aquilo que você negou fica preso na sola dos seus sapatos. Você vai levar isso para a tua vida. Isso gera efeito de repetição. Até que você possa, então, encarar a dor, encarar a realidade e olhar para a realidade de um modo mais adulto. Que significa dizer, qual é a minha parte nisso? Qual é a minha responsabilidade?
Porque quando a gente está na cadeira da vítima, quando a gente fica ali no modo de acusação, o outro é culpado, né? Colocando culpa na vida, em Deus, enfim, todo mundo aqui fora é culpado, menos eu, né? Eu não tenho responsabilidade nisso, eu brinco, né? É o alecrim dourado. Não, a gente não é o alecrim dourado, tem responsabilidade aqui. Então, quais são os meus 50% nessa experiência, nesse desafio, nisso que me incomoda, né? Enfim, e essa é uma das chaves da relação de casal. Quais são os meus 50%? Sim. Quando eu saio da cadeira da vítima, eu posso então mudar a minha história. Autorresponsabilidade é poder, é o que tira a gente do conflito, onde eu posso falar, opa, aqui eu resgato o meu poder de fazer algo novo por mim, pela minha história. Mas enquanto eu acuso, julgo, sejam os meus pais, meu parceiro, parceira, enfim, isso traz consequências, e a consequência é a repetição. Então, aquilo que eu nego, eu vou ficar subordinada àquilo que eu nego, né? E quando a gente fala de aceitação, não é nessa visão de se resignar, é ao contrário, é de chamar pra gente entender a autorresponsabilidade, como você está dizendo. E de que forma que funciona o seu trabalho, Flávia? Quando você atende as pessoas, de que forma que você faz essa parte sistêmica? Você faz toda uma busca para entender melhor todo o contexto familiar, ainda que a pessoa nem conheça os pais biológicos, como que a gente, de certa forma inconsciente, acaba trazendo isso para o nosso presente? A constelação familiar, ela é tão incrível que existe um campo, né, do inconsciente, e quando, por exemplo, o cliente chega, ele traz a história dele inconscientemente, né? E através de um campo, a gente coloca, por exemplo, os bonecos aqui, a gente pode fazer com bonecos, a gente pode fazer com pessoas, e esses bonecos, eles vão mostrando o que atua no nível do inconsciente, de um modo muito simbólico, tá? De um modo que não é muito linear e racional, vai mostrando as histórias do cliente. É muito interessante, porque muitas vezes depois eu recebo um WhatsApp, alguém me liga e fala, Flávia, você acredita que eu fui atrás da minha história e descobri que, olha, isso realmente aconteceu? Então, o inconsciente, ele se mostra através de um campo onde as pessoas se dão conta das suas próprias histórias. E, às vezes, dentro desses processos mesmo, quando não faço muitas perguntas para o cliente, e aí já abro o campo e falo, olha, aqui o campo já mostra, né? Aqui, ó, a tua relação com teu pai, com a tua mãe, tá mostrando que a tua relação com teu pai, com a tua mãe foi assim, assim, assado. E isso está relacionado com o teu relacionamento. A pessoa fala, nossa... E aí ela vê, né, o posicionamento dos bonequinhos ali, que é o inconsciente da pessoa que mostra uma imagem. E aí ela pode se olhar para essa imagem e reconhecer a dinâmica inconsciente que está prendendo essa pessoa, muitas vezes, naquilo que é tóxico. Tem alguma característica, eu já vi alguns vídeos você falando, de características padrão, característica padrão da pessoa ter um tipo de comportamento e o porquê que aquilo atrai para ela. E isso provavelmente acontece na sua vida por conta disso, para as pessoas também terem essa relação um pouco mais próxima para a vida delas. Sim, por exemplo, a mulher que teve falta do pai, porque assumiu as dores da mãe, criticou, julgou, menosprezou o pai no coração. Ou então a mulher que é muito apegada ou foi muito apegada ao pai e não se despediu desse pai, ela é mais íntima do pai, ela busca validação, agradar esse pai. Ela, em geral, vai buscar inconscientemente um substituto para esse pai. Então, ela vai entrar em relacionamentos com meninos. Ela entra muitas vezes muito forte, muito poderosa, né, que eu até brinco que é a mulher Sidão, ou na sistêmica a gente chama da filhinha do papai, onde a gente entra muito poderosa por fora, mas muito frágil por dentro. Por que frágil por dentro? Porque não sabe lidar com os sentimentos. E uma mulher que não sabe lidar com a própria vulnerabilidade, que foge daquilo que sente, que foge de olhar para o seu interno, que é o próprio lar, ela está numa energia mais masculina. Uma mulher numa energia mais masculina, por conta desse movimento de falta de pai, ou seja, críticas, julgamentos ou falta realmente da presença do pai e excesso de pai, ela vai numa energia mais masculina para a vida. Em geral, são mulheres muito bem-sucedidas profissionalmente, mas que têm grande dificuldade de se relacionar, porque no nível energético, no nível do inconsciente, elas vão como meninas para a relação. E aí, quem que elas encontram?
homens, meninos para se relacionar. Relacionamento imaturo. Exatamente, né? Homens mais passivos, homens com mais energia feminina, onde a mulher vai ser a líder da relação, ela vai ser a mãe do parceiro, ela vai querer educar, mudar o parceiro, salvar o parceiro, porque ela está longe do seu feminino, ela está desconectada do seu feminino. Então, por isso a gente precisa resolver a nossa relação com os nossos pais, porque é na nossa origem que a gente resolve, obviamente, no nosso coração, né, as nossas posturas internas, tudo isso é determinante para a forma como a gente vai para a vida. Como eu vou para a vida? Como menina ou como mulher? Então, uma mulher muito poderosa, autossuficiente, né, que muitas vezes tem o discurso, eu não preciso de homem, ou então todo homem trai, o homem não presta. Essa mulher tem dores em relação ao masculino, porque muitas vezes a própria mãe já tem dores em relação ao masculino, e ela, quando assume os fardos da mãe, fica com dó da mãe, toda a dor da mãe, da sistêmica dela, passa para ela, e aí o inconsciente dela vai se atrair por homens imaturos, homens meninos, muitas vezes como o pai foi, ou como o avô foi, e aí vai repetindo o padrão familiar, né? Em geral é isso que acontece. Flávia, obrigada demais pelo bate-papo, eu amei. Obrigada pela sua contribuição, obrigada pela participação aqui no programa, muito sucesso para você e continue com esse lindo trabalho, contribuindo tanto para as pessoas. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite, foi muito especial, obrigada. Obrigada, um beijo, Flávia. Amar a si mesmo é libertador, sem sombra de dúvidas. E agora a gente vai para o quadro da Vila Copos. Você sabe o que deixa uma festa especial? O bolo. Sim, o bolo sempre foi a atração das festas. A hora que o bolo chega é a hora que está no auge. Um topo de bolo, sim, ou aquele enfeite que vai em cima do bolo, deixa esse protagonista ainda mais especial. A Vila Copos tem infinitas opções para você deixar o seu bolo simplesmente incrível. Vem comigo, eu vou te mostrar diversas opções. Para você que quer fazer aquele chá revelação especial, tem topo de bolo, olha só. Menina ou menino? Aí o seu bebê nasceu. Tem para cada mês. Você que gosta de registrar cada mês do bebê, aqui tem várias opções também. Olha só que delicadeza esses topos do primeiro ano da criança. Para menino, para menina, olha só que maravilha. Algo que não sai de moda com certeza são temas para aniversário. Quem sabe dos Vingadores ou da Frozen, tem diversas opções. Tem da Minnie, tem da Sereia. Você pode usar sua criatividade. E engana-se você que acha que aniversário é só coisa de criança. Olha esses topos de bolo para festa de 25 anos, tanto para 25 anos de idade quanto por bodas de prata, é sim. 40, de repente 40, olha que legal. Uma festa para quem está fazendo 40 anos. Ou mesmo para os mais moderninhos, sextou. Esteja você esperando um bebezinho que vai nascer e que você não sabe que é menino ou menina. Ou esteja você na melhor idade, a Vila Copos tem ótimas opções para deixar o seu bolo, a sua festa, a sua data comemorativa muito especiais. Vem pra cá. Vila Copos, sua vida é uma festa. E agora a gente vai para o intervalo comercial rapidinho, não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai bater um papo com a Renata Virgílio, que vai falar sobre a energia do dar e receber, e com a empresária Bela Leirão.
E estamos de volta e vamos falar da campanha Natal para Todos. Para você que não doou ainda, vai lá, entre em contato no Instagram. Eles que estão lá disponíveis esperando você entregar esse brinquedo que está muitas vezes aí parado na sua casa. Eles resgatam, cuidam e compartilham e levam alegria para as outras crianças. E agora, vamos para o quadro da InovaMac. Quando se fala em negócios, eu tenho certeza que você quer saber de lucro. Investimento baixo e retorno rápido é com a InovaMac. Hoje eu vou lhe apresentar essa bolha de proteção que vai lhe proteger contra espirros que a turbina pode fazer com grãos de açúcar durante o funcionamento. A bolha de proteção é fabricada em PET, que garante alta durabilidade, resistência a impactos e a riscos. Seu uso é indicado para os modelos de máquina de algodão doce da InovaMac da linha profissional, com cuba de 44 centímetros de diâmetro. A InovaMac já é líder na fabricação de diversos equipamentos para fabricar algodão doce e ela te traz essa bolha de proteção para deixar o seu negócio ainda melhor. Quer arrasar em público na fabricação de algodão doce? Essa bolha de proteção é a sua melhor opção. InovaMac, movidos pela inovação. É isso aí, InovaMac, tecnologia e inovação. E agora a gente vai bater um papo com ela, Renata Virgílio, ela que é mentora e terapeuta, que vai falar um pouco pra gente da importância do dar e receber. Seja muito bem-vinda, Rê. Obrigada por estar aqui conosco. Gratidão pelo convite. Dar e receber é maravilhoso, né? Uma das leis universais que a gente mais gosta de falar. E tem bastante assunto pra gente falar hoje. Fala para as pessoas, então, o que se trata essa energia do dar e receber. Dar e receber, muitas pessoas confundem com ser bonzinhos, né? Pessoas têm que ser boazinhas, porque tem que doar muito. Mas não é bem assim. O dar e receber é um equilíbrio que as pessoas deveriam utilizar na vida. E na sua própria vida, principalmente, para depois doar às outras pessoas. Porque tem muita gente que se esforça demais para doar para o outro. Mas aquilo não está nem transbordando na vida dela ainda. Então é isso que a gente vai aqui enfatizar hoje. O quanto que essa energia do Natal, as pessoas entram num tem que doar, porque eu trabalhei o ano inteiro e tive muitas bênçãos, então eu tenho que doar essa gratidão. Mas será que a gente não deveria ser grato todos os dias? Será que a gente não tem um pouquinho de tempo, um pouquinho ali do olhar para o outro, um pouquinho de escutar o outro? Já não era um dar sem ser o material dito? Então essas coisas são muito importantes para que as pessoas entendam o quanto esse equilíbrio é importante na vida. E até mesmo num relacionamento. Porque se você doar demais, você tem de menos. Desequilibra esse relacionamento em todas as partes. Tanto pessoal, como conjugal e como o profissional. Rê, fala para as pessoas de que modo que a gente pode equilibrar isso. Como é que você daria esse recado para as pessoas? O ano aí acabando, promessas, chegadas e as pessoas reformulando rotas e tudo mais. De que maneira que você pode levar essa mensagem para as pessoas terem mais equilíbrio mental, espiritual, emocional? Olha só que importante. Todos os anos as pessoas fazem milhões de promessas. Virou o ano, o ano que vem eu vou emagrecer, o ano que vem eu vou enriquecer, o ano que vem eu vou mudar de profissão. Mas e o seu ser, como está? Você realmente vai ser o que você veio ser neste planeta? Você vai usar todas as suas habilidades para somente ser? O ter vai acontecer. Então, o quanto esse receber, abrir o receber, gente, é receber aquele perdão, aquela desculpa de alguém no Natal. Porque muitas pessoas nem olham mais para a família, não conversam mais com a família. Mas será que você está aberto ao receber mesmo, se você fecha as portas para essas pessoas? Então, é isso que eu deixo assim, de dica para as pessoas entrarem no espírito de Natal e entender que o receber é para dentro, é de dentro. Então, escute as pessoas, a vida é um ciclo muito rápido e a gente não pode perder tempo com as coisinhas que nos distraem, simplesmente no nosso ser. E o ser, abrir para o receber, vai ter muito mais vantagens para o próximo ano e você vai entrar um ano muito mais repleto de amor e alegria. Com
certeza, tomar consciência é tudo. Muito obrigada, então, Rê, pela sua agradeço. participação. Enquanto isso, a gente vai comer essas deliciosas coisas aqui da panificadora Vale do Sol. Tem esse pudinzinho de leite condensado que eu Gente, adoro, que goiabinha, rosca doce. Tem também essa mousse de chocolate com casquinha de chocolate, que é uma delícia. Rê, agora a gente já delícia. pode aproveitar. Enquanto isso, a gente vai rodar a vinheta porque vai pro quadro do Apreendedorismo. No nosso quadro Apreendedorismo de hoje, a gente tem essa convidada linda e especial, a Bela Leirão, ela que realça a beleza nas mulheres. Seja muito bem-vinda, Bela. Muito obrigada pela sua participação. Conta pra gente como que surgiu a ideia de você trabalhar com beleza. Eu sou formada em Direito. Eu lia muito livro de Agatha Christie e arrisquei fazendo a faculdade de Direito. E durante a faculdade eu fazia design nas meninas que estudavam na minha sala. E eu percebia que dava certo. E antes disso, né, antes de começar a faculdade, eu já fazia uns atendimentos na casa da minha mãe, enfim. A sua mãe trabalha também com a área da beleza? Não, a minha mãe ela trabalha com bala baiana. E durante a faculdade, no 3º ano, eu percebi que não era aquilo que eu queria, porque eu comecei a me apaixonar pelas sobrancelhas. Não tem nada a ver, né? Direito e sobrancelha, enfim. E continuei a faculdade, porque eu era bolsista, então para não perder a bolsa, eu finalizei, me formei, sou graduada em Direito. Mas você tinha vontade de trabalhar anteriormente na parte do direito ou não? Ou você... Tinha. Até o 3º ano eu tinha vontade de trabalhar com isso. Mas a partir daí, eu acho que eu era muito novinha. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Então eu ainda não estava com toda a cabeça formada, né? E aí, com 23, que foi quando eu me formei, eu percebi que eu queria trabalhar só com sobrancelha. Aí eu trabalhei até os 25 ainda na área do direito. Eu ficava até umas 6 horas no escritório e depois das 6 eu ia para casa da minha mãe, fazia atendimento lá. Eu tinha uma maca na sala dela e eu fazia atendimento lá. Mas o que te move, Bela? Assim, o que te motivou a fazer sobrancelha? Quando você fazia, o que você sentia? Tentando, assim, falar emocionalmente mesmo. Tá. Qual foi a alegria que você tinha de fazer isso? Como você falou, aquece o coração. É o que mexia comigo. A cliente entrava, até mesmo na sala da casa da minha mãe, quando eu fazia a sobrancelha lá. Ela entrava de um jeito, e não só fisicamente falando, né? Mas emocionalmente também. Elas entravam de uma forma com a sobrancelha para fazer, né? Às vezes peludinha, enfim. E aí, a hora que elas iam embora, que elas se olhavam no espelho, assim, aquilo... O jeito que elas olhavam, falavam, nossa, Bela, que linda que ficou. Eu acho que é isso que mais me motiva. É ver essa transformação no olhar delas. O jeito que elas saem de lá com a autoestima totalmente diferente de como elas entraram. Às vezes um bate-papo ali na maca. Às vezes elas desabafam. Eu falo que nossa maca é um divã, né? A gente fica... Um espaço terapêutico. Exatamente. A gente acaba fazendo a sobrancelha e compartilhando algumas coisas, enfim. E é isso. Eu acho que é o que mais me motiva. É ver a reação delas quando elas se olham no espelho. E falando também sobre essa questão da autoestima, a gente estava conversando, o trabalho dela é tão lindo, tão impecável, e que ela faz um trabalho com mulheres que têm câncer. E que, obviamente, por conta do tratamento, às vezes perde os pelos. Conta um pouquinho pra gente sobre esse teu trabalho lindo. Eu abracei a causa, falei, vamos fazer então. E aí a gente começou a divulgar. A gente fez umas artes, né, para falar com o pessoal e teve muito compartilhamento. A arte que falava sobre a doação da Fio a Fio para quem teve câncer de mama teve muito compartilhamento, não só aqui, mas em toda a região. Isso foi muito legal, foi muito bacana, porque vieram mulheres da região inteira para nós, assim, que tiveram, a gente pode fazer em quem teve alta médica. E aí a gente começou a fazer atendimento nelas e assim, cada atendimento, cada finalização de procedimento eu falo que é um tapa na nossa cara, né, com luva de pelica, porque a gente às vezes se pega reclamando de coisas tão bobas, né, de coisas pequenas, e aí elas vêm com aquela garra, com aquela força, com aquela motivação que você fala, meu Deus, será que eu aguentaria passar por isso que ela passou? É a hora que a gente finaliza o procedimento, que elas se olham no espelho, elas falam, aí, não tem como, a gente chora. É que vai para além da só autoestima, é também você devolver o poder pessoal para a pessoa, ela saber que ela é capaz, Sim. Que é um detalhe, né, que ela coloca que parece
pequeno, mas que isso para a pessoa é transformador. É transformador, é lindo. E pra gente que tá fazendo também, né? A gente aprende, cada atendimento que a gente faz, a gente aprende. E aí começou então em 2019 e segue até hoje, graças a Deus. E como que foi a ideia de você montar o seu negócio mesmo? Quando você falou assim, agora eu quero colocar em prática, como é que foi? Eu tive desejo de começar a dar curso. Eu comecei a sentir muita vontade de ensinar o que eu sabia. E onde eu atendia no shopping. Era um salão de beleza, mas o espaço era pequeno e não tinha como eu colocar alunas ali dentro. E aí eu comecei a ter muita vontade de dar curso e fui atrás de uma sala. Aí eu aluguei uma sala, né, num prédio empresarial. Fiquei nesse prédio por quase 3 anos. E aí de lá eu consegui montar o meu negócio próprio para não ter mais que pagar aluguel. Mas, nossa, foi uma barra. Porque logo que eu mudei, a gente mudou em agosto de 2019, né, para o prédio. E aí, em março de 2020, explodiu a pandemia. Mas antes disso, em outubro de 2019, eu tinha descoberto que eu estava grávida. Eu tinha acabado de mudar para o meu espaço, né? Já estava com toda a responsabilidade em cima de mim, porque eu era a empresária, né? Eu era a dona daquilo. E foi assim, nossa, foi um choque de realidade. Falei, meu Deus, e agora? Tô grávida, né? Tá na pandemia, o que eu vou fazer? Vai ter que fechar tudo. Mas enfrentar, é um outro desafio também, né? A maternidade. É. Você acha que a maternidade para você foi o maior desafio desde da sua trajetória profissional? Foi. A maternidade para mim foi, porque eu sempre fui, a minha irmã até brinca comigo, né, que a gente trabalha juntas no estúdio, ela fala, você é workaholic, você precisa parar de ser assim. Mas conciliar tempo para mim foi o mais complicado, o mais difícil. A cobrança, a parte de me cobrar demais, de querer dar mais tempo para estar com ela e ao mesmo tempo saber que eu tenho que trabalhar, é muito difícil, essa parte de conciliar. É complicada. E qual que é o seu sonho, Bela? Meu sonho? Meu sonho hoje... Eu falo que tudo gira em torno da Lívia, né? Meu sonho hoje é que eu possa dar uma vida assim para minha filha que não me mando, né? Mas uma vida que ela não precise passar por nenhum perrengue, sabe? Eu acho que meu maior sonho é poder fazer ela feliz, é ser feliz vendo a felicidade dela, é ter paz no meu casamento, poder servir a Deus e... é isso. E qual é a dica que você dá, olhando para as pessoas que estão te assistindo, que querem empreender e ter o próprio negócio e que também enfrentam desafios? Vão ter dias muito difíceis, né? Não vai ser fácil, mas a gente só dá valor no sol depois que a gente passa pela escuridão. Ai, linda. Muito obrigada pela sua participação, Bela. É um Obrigada, prazer tê-la meu aqui. amor. Muito sucesso. E o nosso programa vai chegando ao fim. Gostaria demais de agradecer a presença de todos vocês. Obrigada, Casa Garcia, por nos conceder esse espaço lindíssimo. E semana que vem a gente está aqui no mesmo local, no mesmo horário. E se você ainda não viu o nosso Instagram, acesse lá então o programa Universo Mais, que você vai acompanhar tudo o que acontece durante a semana. Então, beijo e até semana que vem. Universo Mais. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Inova Mac. Movidos pela inovação.